E eu quero iniciar fazendo uma pergunta. Qual a sua dor? É claro que essa dor aqui é subjetiva, não tem nada a ver com enfermidade, pelo menos não enfermidade física, mas muitas vezes, infelizmente, uma enfermidade aí mental. E todo mundo passa, isso em alguns momentos faz parte, mas às vezes a gente quer se livrar, né, dessas dores que a vida nos apresenta. E como é que eu vinculo isso à leitura? Bom, a primeira coisa que você deve entender é que não existe ordem para a leitura. Então, você sabendo disso, você pode acessar o livro que você quiser e deve. Mas é bom você começar pelos livros que tratem de assuntos que você está precisando. Por isso que eu iniciei perguntando qual é a sua dor. Às vezes, nesse exato momento, estamos com uma dor. Estamos em um conflito interno, externo, conflito de tudo quanto é lado, uma guerra. É uma guerra subjetiva, claro, mas estamos em guerra. Às vezes estamos incomodados com alguma situação. E o que deve ser feito nesse momento quanto à leitura? Ora, é simples. Se eu estou com a dor, eu vou buscar mais livros voltados à minha dor. É assim que eu faço, é assim que tem dado certo. Eu não estou dizendo exatamente que o livro cura, porque cura, mas não é um monólogo, não é bem assim. Para quem está aí no processo de leitura ou já começou a ler, sabe que você absorve aquela informação e passa a viver aquilo, né? Você tem uma informação a mais e a informação é sempre bem-vinda porque é uma verdade que você sabe. A informação não deveria ser escondida, né? Nenhuma informação deveria ser privada a ninguém. O que é que aconteceu na Alemanha, por exemplo, na gestão de Hitler? Você percebe que talvez as pessoas ali querendo ler, eles poderiam não ter efeito nenhum na guerra. A guerra continuaria, né, do jeito que estava. Ainda assim, o pessoal queria informação de saber de fato o que está acontecendo e poucos tinham essa informação. E quando passavam, morriam logo em seguida. E escondiam-se os livros, queimavam-se os livros e qualquer um que tivesse informação de que leu e queria passar para as pessoas também era torturado até a morte. Para você ver qual é o valor da informação. Porque a informação é uma palavra, é uma verdade, a verdade liberta. Então, se eu tenho essa dor, eu tenho que procurar livros mais voltados a essa dor para poder eu compreender um pouco. E claro que com certeza você vai se identificar com isso, porque em alguns momentos realmente é difícil, é complicado. Sei as coisas que a vida apresenta. E eu percebi uma coisa. Eu percebi que nesses momentos, um livro de história sobre um determinado local ou lugar, como eu citei aí alguns livros, ele não vai me ajudar nesse momento. Um livro falando sobre planetas, ele também não vai me ajudar. E alguns outros livros não vão, ainda que seja eloquente ainda assim ele não vai me ajudar. Porque eu estou com alguns outros problemas. Então existe aí alguns autores clássicos, que eu não quero citar o nome, e já li alguns deles, e agregam em muito porque eles realmente falam de temas que você precisa ouvir. Mas eles não abordam pelo todo, eles abordam com análise mais assim, assim. E isso eu não quero uma coisa assim, assim agora. Eu quero alguém que aborde um assunto, foque naquele assunto. Por mais que nenhum livro aborde o assunto por completo, porque sempre tem um outro livro que vai complementá-lo. Por isso que existem livros no plural. Mas ainda assim eu quero um que tenha, pelo menos que foque mais um pouco naquele probleminha que eu estou passando. E aí que entra a sacada inteligente, que é você buscar os livros mais voltados aos seus problemas do momento. Isso vai te ajudar em muito.
a sair, ou pelo menos eliminar boa parte das suas incógnitas e das suas interrogações com a vida. E aí, quando você começa a ler esses livros mais voltados para você no momento, de acordo com o seu sofrimento, porque isso faz parte da vida, todo mundo passa por sofrimento. Quando você começa a ler, aí você vai despertar. Aí você vai entender até um pouco do seu sofrimento. Aí você vai entender que não é o errado da situação, é o outro, são os outros, mas há uma manipulação. E você às vezes se perdeu por algum momento achando que realmente você era o causador, mas não. Os outros que eram os causadores daquele conflito, daquela situação, e aí você começa a ter essa informação. É aquela coisa, igual na guerra. Imagine você na Alemanha naquela época. Ninguém ia mudar o rumo do que iria acontecer porque o pessoal era perverso. Porém, teriam a informação de que eles é que estavam causando e não os países, não os outros países, os países vizinhos. E só com essa informação já basta. Já é o suficiente para você dizer, não vou à guerra, ainda que você perca a cabeça por isso. Mas você não vai à guerra. Por quê? Porque você já conheceu a verdade e a verdade te liberta. E para quem tem fé, a vida nunca tem fim. Entende qual é a diferença? Fisicamente, sim, a gente pode sofrer fatalidades. Sim, tudo bem, faz parte. É normal. Mas e o espírito? E o intelecto? Liberta. Então você tem uma dor. Se você tem uma dor no momento, foque nos livros que trabalhem essa sua dor, para você aprender alguma coisa e você vai aprender. Para te dar um suspiro a mais, um fôlego a mais, para você poder aí nadar nessas águas que a vida nos apresenta. Às vezes você não está se afogando, mas você está quase, está cansado. Comece a trabalhar isso aí, para você poder se resolver nesse processo. E essa foi uma experiência pessoal que eu tive, que eu venho tendo. Como sempre digo, aqui toda essa orientação que eu passo nessas videoaulas de orientações gravadas é sempre com base no meu ponto de vista subjetivo e objetivo. Subjetivo porque é assim que tem dado certo comigo, e objetivo porque dá certo com qualquer um. Porque a leitura não faz acepção de seres humanos. Então, como é que você, sendo um ser humano, vai fazer acepção de leitura, de livros? Então, vem dando certo para mim, e é objetivo, para todos vai dar certo sim. E aí eu entendi que não, por enquanto, agora eu não vou mexer naquele livro, daquele determinado autor, porque ele não vai ser muito útil para mim no momento. Ele vai ser porque é um livro fantástico, ideal, muito intelectual, uma dosagem alta de psicologia, que eu vou aprender muito a agregar em qualquer lugar onde eu vá, né? Vai aumentar minha compreensão em qualquer momento em que eu esteja, no lazer, na brincadeira, na diversão, na praia, em casa, sozinho, com alguém. Só que ele não vai focar quase 100% aí o que eu quero que ele foque. Então ele não vai ser muito útil para mim nesse momento. Porque ele vai me fazer repensar sobre várias situações, conflitos, e eu vou ter que acessar alguns outros livros para poder compreender esse. E eu percebo que vai ser mais analítico. Enquanto isso, meu probleminha vai tomando espaço. Então eu deixo ele, rejeito por um momento e busco mais livros voltados aos meus problemas. E aí sim eu vou cada vez mais melhorando. E claro que a ideia não é ficar adiando a leitura daquele livro, ficar sempre adiando, porque chega um momento em que você deve ler. Mas enquanto você não resolve essas questões pequenas, né, e só que incomodam muito, né, questões essas que incomodam e muito, enquanto você não resolvê-las, você não vai absorver muita coisa naquele livro, naquele grande livro que você poderia ler depois. Não vai. Você tem que primeiro se resolver, ou ao menos resolver assim a maior parte dos seus probleminhas, porque ninguém resolve suas situações por completo, né? Sempre tem um probleminha na vida que... Mas assim, aquelas questões simples, que eu não quero aqui citá-las, mas, enfim, você deve ter aí com certeza incógnitas
né? E as incógnitas, elas abrem um pensamento assim para o mundo espiritual, do porquê que isso aconteceu comigo e tudo mais, cada um aí trabalhando sua fé, ou até os que não têm fé, enfim. E aquelas questões têm que, né, têm que ser resolvidas, pelo menos a maior parte delas, porque elas podem te empatar de você poder ter a liberdade de compreender outras informações um pouco mais maduras, né? Você pega a informação antes do tempo. Bom, agora com isso eu quero dizer que qualquer livro, você pode pegar o livro mais intelectual possível, assim, porque todos são intelectuais, mas você pode pegar o livro mais intelectual, vai aprender alguma coisa e vai ser útil no momento. Porém, focar nos que trabalham mais aquela informação, aquele assunto que você quer resolver, para você também não cair nessa de que aquele livro ali fala muito sobre, eu não quero pegar agora não porque não vai me ajudar. Vai ajudar, agora tem livros que vai ajudar mais no exato momento. É aquela coisa que eu falei no outro vídeo, isso depende da experiência pessoal de cada um e do momento em que está vivendo, né? da dor que está sentindo, né? Esse momento seu, dessa sua existência, o que é que você está passando? Será que você está com incógnitas? Não seria interessante pegar um livro de psicologia do que um livro de história? O livro de história você pode acessar depois, né? Você está trabalhando aí a mente, você pega um pouquinho mais do livro de psicologia, tá entendendo? É mais ou menos por aí. E eu espero que você tenha entendido o que eu passei aqui hoje, nessa orientação e mais uma orientação. E claro, sempre no final de cada orientação que eu passo, eu digo, vamos meter a cara nos livros. Porque talvez você tenha assistido 2, 3, 4 vezes cada vídeo aí que eu disponibilizei na orientação, mas ainda não partiu para o ataque, não entrou em ação. Então vamos lá, vamos entrar em ação, porque isso aqui é apenas um incentivo. Como eu disse, desde as informações que eu passei para você por e-mail, tá? É apenas uma orientação, um forte incentivo que dá certo comigo e me faz ter a responsabilidade de permanecer e que com certeza vai dar certo para você. Agora você tem que meter a cara nos livros. Claro que não muito frequente, mas sempre que for necessário eu atualizo alguma orientação, mas não espere muito por isso, porque a orientação que eu queria passar, eu passei nesses poucos vídeos, mas eu passei com alma, com espírito, porque tem dado certo para mim, e é assim que eu vou caminhando na vida. Então, espero que você já tenha começado a ler, e já tenha montado o seu plano intelectual e esteja aí no processo de evolução, porque ninguém pode levar a nossa informação, nossa inteligência, né? Podem nos tirar tudo que temos em nossa vida. Dessa vida não levamos nada, apenas o conhecimento, e esse conhecimento vai ser a ponte para poder você partir para a eternidade, né? A eternidade, sendo que cada um aí entende de uma forma, mas eu acho que você entendeu com certeza o que eu passei hoje. Nos vemos na próxima orientação e hasta luego.